Tudo bom, pessoal? Esse vídeo tem um assunto mais delicado, tem um assunto mais sério e eu vou falar com vocês de uma forma bem espontânea e vou dar a minha opinião pessoal com relação a isso, né? E aí vocês me digam aqui nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm alguma opinião que seja complementar a isso. Eu acho que é importante a gente debater esse tipo de situação aqui. Esse final de semana eu vi alguns protestos acontecendo aqui em Houston. Eu sempre vi esses protestos acontecendo ali na região do Galeria, em Downtown Houston. Geralmente, os protestos que eu vi ali eram protestos pró-Palestina, contra Israel, nessa linha. Mas eu vi muitas pessoas agora fazendo protestos sobre outros assuntos, e muitos outros assuntos. E não quer dizer que são protestos certos ou errados, eu não vou questionar isso daqui, né? Eu acho que a gente tem aí o direito de expressão, desde que não se faça baderna, desde que não coloque em risco o direito de ir e vir das outras pessoas e muito menos a integridade física e o patrimônio das outras pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Mas se as pessoas quiserem protestar sobre alguma questão, constitucionalmente é um direito delas. Mas o que vem se falando muito aqui, tirando essas divagações de bandeira LGBT que não faz parte desse movimento, se eles quiserem fazer algum outro movimento, eles façam. Agora, entrar neste movimento para querer agregar, não vai, só vai desagregar as coisas. Assim como entrar, a gente viu ali, eu vi hoje, né, bandeiras do México, da Palestina, do Irã, até da Argentina eu via uma bandeira lá. Eu acho que se essas pessoas querem protestar em alguma coisa em favor ao país delas, a primeira coisa que elas têm que fazer é ir para o país delas, né? E se elas querem fazer alguma coisa, ela vai para lá. E uma das coisas que eu discordo, assim, absurdamente, né, é quando uma pessoa sai do Brasil, vem para os Estados Unidos para falar mal de um regime político no qual ele não está lá para sentir na pele o que está acontecendo, né? Então, assim, eu particularmente acho que eu não concordo com o atual governo do Brasil, não votaria, não votei, não faço parte, e justamente por isso é que eu tento trazer sempre que eu me refiro à política brasileira, eu falo de forma técnica, eu falo trazendo, olha, a legislação fala sobre isso, ponto final. Vocês não viram aqui eu fazendo campanha para nenhum candidato, vocês não viram eu fazendo apoio a nenhum candidato, não me viram fazendo contra. Vocês sabem qual é a minha posição política e ponto final. Eu não vou fazer campanha para ninguém, eu não vou criar história de ninguém e eu não tenho interesse em trazer para o meu canal esse público polarizado e extremamente emocionado com relação a essa questão política. Então eu acho que se você quer criticar, questionar ou participar politicamente de um país, vá para o país, tá? Ficar de fora, de longe, dando palpite, batendo no peito, sendo tigrão, sem a coragem de ir ali vestir a camisa, isso para mim é covardia. Mas seguindo por essa linha, né, onde a gente vê algumas pessoas, tirando essas pessoas que estavam ali manifestando, muita gente manifestando sobre imigração. E imigração nos Estados Unidos, ela sempre foi uma solução para o país, sempre foi muito positivo para o país cresceu em cima da força imigrante, cresceu em cima da colonização, cresceu em cima do crescimento da população, do investimento estrangeiro e até hoje, né? Hoje é o país, os Estados Unidos é o país que tem o maior número de títulos públicos colocados no mercado externo do mundo, quiçá da galáxia, né? E, ou seja, é muito interessante para o país receber dinheiro externo, receber imigrantes que queiram trabalhar, principalmente imigrantes que queiram trabalhar com qualidade, com tecnologia, e também aqueles imigrantes que queiram trabalhar mantendo o valor da mão de obra o mais baixo possível para você poder ter um padrão melhor para o americano médio. Essa é a realidade. Mas se vocês pegarem a INA, vocês vão ver que isso é a minha opinião pessoal e profissional, tá? Ela já está ultrapassada. Vocês têm mais de uma centena de vistos, mais de 150 vistos.
mais de 173, se você for colocar algumas classificações ali deles. E sinceramente, eu acho que nós conseguiríamos reduzir isso. E eu acho que hoje, quanto mais você simplifica, melhor você traz mais informação, você consegue treinar melhor as pessoas que estão analisando esses vistos, as pessoas que estão, os agentes consulares, os agentes da USCIS e até mesmo o pessoal do ICE, porque muitas vezes o ICE chega com uma documentação na mão e ele não vai entender o que é aquela documentação. E não quer dizer que ele não conhece porque ele não estudou, porque ele não tem conhecimento ou porque ele é um ignorante. Não quer dizer que tem muita coisa para ele poder decorar e pode passar uma coisa ou outra. Qualquer profissional pode fazer isso. O melhor advogado do mundo pode não conseguir entender isso aqui. Por isso que eu digo para vocês, eu não acredito naquele advogado que faz de tudo um pouco, porque o especialista em tudo, na verdade, é especialista em nada. E se você reduzir isso daqui a um número muito mais fácil de ser interpretado, com certeza absoluta você vai trazer uma aplicação muito melhor. Existem diversos vistos que, na minha opinião, eles poderiam ser substituídos por um só. Você podia agrupar aqueles vistos e transformá-los em um só, com qualificações diferentes, né? Como existe, por exemplo, os vistos EB, o EB1, EB2, EB3, EB4. O EB5, ele está ali, mas eu acho que ele não deveria, ele deveria ser algo separado, ele poderia ser chamado de Investment Visa, qualquer outra coisa, mas não um EB, né? Mas ele faz parte de um employment based porque ele é obrigado a gerar 10 vagas de emprego. Ok, todos os outros EBs você precisa ter uma oferta de emprego. Esse daqui, na verdade, é uma outra categoria porque você precisa oferecer 10 vagas de emprego. Então ele entra muito mais numa categoria de um visto de investidor do que numa categoria de employment based. E até porque ele tem outros requisitos também. E aí, assim, nessa mesma linha, existem vários outros vistos, né, que a gente tem ali que não fazem muito sentido, principalmente para a atual situação do país. E o que eu falo no sentido de desenvolvimento mesmo. Tem vistos aqui que estão completamente ultrapassados, né? Tem vistos que o presidente Donald Trump vem tentando tirar da jogada há muito tempo. Vocês lembram de 2017, quando ele colocou ali a suspensão dos vistos L, M, J, H e F, e depois ele voltou atrás, tirou, voltou a reativar, né, os Hs e os L e manteve aí uma suspensão nos outros vistos. Como ele fez agora, só que agora ele não entrou nem no L nem no H, porque ele já entendeu que isso aqui afeta muito a economia dos Estados Unidos. Então ele colocou aí a suspensão dos F, M e J, que a gente tem aí, obviamente, uma série de questionamentos, né? Para que serve o visto M? Por que não condensa tudo dentro de um visto F? Por que cônjuge de green card holder entra com pedido de F2A? Mas percebe como as tipificações e a estrutura, ela muitas vezes é confusa e ela traz tanta informação que às vezes são conflitantes entre uma com a outra, que acaba gerando a dúvida e acaba gerando o problema, né? E a gente vê que existe muito problema dentro da análise de vistos. E eu já tive casos aqui, e eu inclusive criei um grande caso no consulado, porque nosso cliente fez uma entrevista para visto E2 no consulado de Porto Alegre e logo depois da entrevista o agente entregou o visto para o marido, falando, olha, aqui está o seu visto, porque você tem um passaporte italiano, mas a sua esposa não tem direito ao visto E2 porque ela não tem um passaporte italiano. E negou para ela. Isso, obviamente, nós fomos lá, mandamos um e-mail, reclamamos, fizemos aí o próprio cônsul, falou, não, houve um erro aí do agente e tal, foi logo que abriu o consulado de Porto Alegre. E aí eles concederam para a esposa, óbvio, porque vai conceder para a esposa, apenas o titular do processo precisa ter um passaporte que faça parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. O outro cônjuge não precisa, os demais da família não precisam. Mas naquele momento, aquele agente consular, ele não sabia disso, né? Eu tenho certeza que ele sabia de muitas outras coisas, eu tenho certeza que ele poderia conhecer muitos outros vistos, mas sobre o visto E2 especificamente, ele não tinha aquele treinamento necessário que ele precisaria ter para isso. E esse é o grande ponto. É onde eu quero chegar para vocês. Nós precisamos de uma reforma imigratória. E como o próprio Donald Trump fez agora, não, vamos fazer uma limpeza, eu não gosto de usar esse termo limpeza, mas vamos fazer uma limpeza no país, tirando todos os ilegais e documentados. Ok, isso foi em fevereiro.
Agora nós estamos em junho e ele voltou atrás na semana passada e falou assim, não, peraí, nós vamos tirar todos os indocumentados ilegais, menos aqueles que trabalham em hotel, agricultura e mais uma, que eu não lembro qual que foi. Pô, peraí, mas vai aplicar em todo mundo? É indocumentado ilegal ou não é? Porque a INA, ela traz isso muito claro. Ou é ou não é, tá? Ela não é o mais ou menos. E outra, como é que nós vamos regulamentar essas pessoas? Eu até gravei um vídeo já falando para vocês isso. Como é que nós vamos regulamentar essas pessoas? Porque não é atribuição do presidente, isso é uma atribuição do Congresso. O presidente não pode baixar uma ordem presidencial dizendo, se faça o seguinte, você persiga todos, pegue todos, não persiga. Você prenda todos os indocumentados ilegais, menos aqueles que estão numa fazenda. Vai ter um monte de gente andando com uma enxada nas costas e uma vassoura na mão. Eu trabalho no hotel, eu não posso ser preso, tá? Então vai ter... Não existe isso, né? E quando você começa a ter essa flexibilização e entender, de duas uma, ou você desmoraliza o que está sendo feito para realmente acabar e coibir com esse tipo de situação, ou você regulariza e cria legislação específica para isso. E é isso que eu quero trazer para vocês. Nós precisamos de uma reforma imigratória. Primeiro, para tornar isso aqui mais atualizado, mais reduzido, mais simples de se entender. Segundo, para optimizar o trabalho dos órgãos examinadores de processos, seja os consulados e embaixadas, seja a USCIS. Precisa ter isso. Por quê? Nós vemos muitos equívocos acontecendo. Pequenas coisas que podem impactar muito no resultado de um processo. E a falta de integração disso é onde está o grande problema. E é onde que eu acho que existe uma grande falha na estruturação disso. Nem todos os congressistas são imigrantes, nem todos são filhos de imigrantes. E quando você vai escrever uma lei ou quando você vai analisar uma proposta, você vai analisar o que está acontecendo, você está analisando de uma forma genérica. Você não sabe o que está acontecendo com o Brasil, né? Se você, com o Brasil não, com outros países, vou usar o Brasil como referência. Você não sabe como funciona o jeitinho brasileiro para contornar esse tipo de situação. Você não sabe o que acontece ali no interior de Minas Gerais, onde existe sim um mercado de coiotes que estimulam os jovens e as crianças desde sempre a migrarem para os Estados Unidos ilegalmente, né? Você não sabe o que acontece ali no interior do sertão, onde você tem ali pessoas que trabalham por valores muito baixos. Você não sabe a malandragem que acontece em lavagem de dinheiro, em sonegação fiscal, como funcionam documentos contábeis no Brasil. Você não sabe como funciona a comunidade brasileira dentro dos Estados Unidos. E isso são em todas as comunidades. Você não sabe como funciona o indiano, o paquistanês, o japonês, o austríaco, o suíço, o italiano, o espanhol e todos os demais. Você não sabe. E para você criar algo que seja efetivamente seja efetivo dentro daquilo que você busca, você precisa ter comissões de pessoas, geralmente comissões de pessoas que trabalham com isso. Eu não digo só advogados de imigração, eu digo pessoas que trabalham diretamente com o imigrante, que lidam diretamente com o imigrante, que conhecem os caminhos certos e errados que esses imigrantes de cada uma dessas regiões costumam fazer. Se você pegar, eu lembro que em 2015 teve aí uma onda de venezuelanos chegando ali no sul de Miami, realmente, principalmente na região de Doral. Aquilo ali era um tráfico humano desgraçado. A gente sabia que existia isso daí. Eu não tenho contato com a comunidade venezuelana, mas eu sabia do que estava acontecendo porque eu ouvia ali as conversas do que estava acontecendo. Mas você acha que existe algum congressista ali que está escutando essa conversa? Não existe, né? E se ele não tiver essa informação, como é que ele vai transformar em lei algo que eventualmente vai coibir esse tipo de situação? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, e eu quero trazer a reflexão, é justamente essa necessidade da criação de uma regulamentação, não só para aplicar tudo isso que o presidente Trump está tentando colocar e está tendo uma série de contrapesos. Por quê? Porque ele está querendo fazer algo que é importante, que é a regulamentação e o impedimento de entrada desse monte de ilegais, inclusive criminosos que estão entrando nos Estados Unidos, mas, por outro lado, se ele fizer a rapa ali e tirar todo mundo, ele vai afetar setores extremamente delicados para o mercado e para o país, né? Você vai afetar... Quem que vai cortar grama por $35 na sua casa, né? Aí você fala, não, mas isso aí é mão de obra escrava. Não, isso não é mão de obra escrava, esse é o preço de mercado. É isso que acontece dentro dos Estados Unidos, que é onde tem um dos preços de mercados mais altos do mundo.
Esse é o preço de mercado, só que não tem americanos que queiram fazer este trabalho, esta é a realidade. Então, se você não regulariza e não cria um caminho para a regularização dessas pessoas que estão indocumentadas, mas são realmente pessoas que somam, pessoas que mantêm a economia no trilho, pessoas que mantêm a economia aquecida. Se você não cria uma forma de regularização dessas pessoas, você vai necessariamente impactar negativamente no mercado. E quando você faz isso, você gera uma crise. E se você gera uma crise, você tem uma série de outras consequências que são péssimas para o país, para você, para mim, para o presidente, para todos que moram aqui, né? E a gente tem percebido que cada vez mais os outros países do mundo vêm tentando restringir essa questão da imigração ilegal e selecionando melhor os trabalhadores que eles querem. Essa é a ideia que eu gostaria de ver acontecendo aqui nos Estados Unidos. Criar algo que realmente fosse efetivo, algo que fosse 1/3 disso aqui, porque eu acredito que a gente consegue condensar isso aqui em 1/3. Pega gente que conhece a INA, pega gente que estuda a INA, pega pessoas que realmente conhecem a questão da imigração, trabalhem dentro de um projeto de lei em cima disso, de uma alteração para a INA, de uma nova reforma imigratória, com vícios atuais, com aquilo que o país precisa, e eu tenho certeza absoluta que não só fechar a fronteira vai resolver, mas gerar também caminhos para que as pessoas necessárias, as pessoas úteis para o país, as pessoas importantes para o país, realmente possam entrar e fazer o trabalho delas legalmente. Eu acho que isso é um dos pontos principais que precisam ser discutidos no governo. Deixa a sua opinião aqui, gostaria muito de ouvir a opinião de cada um, obviamente sem um agredir o outro, sem brigar com o outro, mas eu acho que é importante a gente debater isso, quem sabe um dia a gente veja isso acontecendo. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.